Então vamos lá, senhores, vamos lá. Então, o pessoal dizendo aí sobre a questão de responsabilidade, falando, não, já passou, não, mas eu já, ó, de novo, eu já respondi, porra. Claro, para buscar um argumento para eventualmente fazer a questão da repetição, como se eventualmente eu não conseguir responder no primeiro momento, eu não poderia responder num segundo, né? Não, não, passou, passou, passou. Não, eu já respondi isso. Eu já respondi. Né? Que gente filha da puta. Que gente inconsequente. O que eu já respondi? Ó, eu sei que é repetição, mas colocaram isso em vários contextos, colocaram musiquinha. Não. A questão da argumentação de já passou, não. Vocês, eventualmente, depois que já passou, também voltaram a responder depois, dias depois, tendo oportunidades antes de responder. Passam dias e aí vai lá e responde. Ou seja, eu não posso fazer a mesma coisa, no caso em sede de YouTube. Porque se eventualmente eu não conseguir responder para a pessoa, é interessante, eu posso responder para quem mentalizou a questão, né? Porque a não ser que a pessoa que mentalizou. Ah, então, se a pessoa que mentalizou foi só eventualmente a pessoa que disse isso na rua, só que daí não faz sentido, né? Porque a pessoa que eventualmente mentalizou isso foi, de repente foi a pessoa que me atacou, mas então ela não está me dando a oportunidade de responder depois. Ela entra numa competição que eu não entrei, ela já quis engajar uma competição comigo, já talvez vou falar um pouco mais sobre isso depois, mas ela engata ou engaja uma competição comigo que eu não aceitei, quer dizer, ela nem perguntou. Então já vamos entrar nesse tema. Sobre a questão eu entendo que talvez o argumento que estejam levantando já é um argumento que eu superei há muitos anos atrás, quando estava em igreja ainda, que foi a questão de dar o melhor para a igreja, né? Que eventualmente seria o resultado de alguma contratabilidade. Não. É dar o melhor para a igreja aquilo que eu entendo ser o melhor, né? E eu entendo ser o melhor dar para a igreja a não competitividade. Embora sim, é bom dar para a igreja a correção de informações. Então, eu não acho que o melhor para a igreja é a competitividade e nem mesmo sempre a luta contra o mal. Por vezes sim, por outras vezes não. Depende do momento. E não poderia, não acho ser bom para a igreja a luta contra o mal fingida. Eu vou fingir que isso é mal para que a pessoa lute. Isso não é bom para a igreja. Isso não é bom. Então, já que é para dar o melhor para a igreja, né? Mas eu pedi que o contrato fosse anulado independente de qualquer contratabilidade. Então vamos lá. Outro argumento que foi a questão da bebida espiritual. Eu vi um argumento esses tempos atrás. Eu não entendi. Ó, aí que tá. Como é que eu vou responder uma coisa que eu não entendi? Né? Então o que sobra de opção é aqui. Né? Vamos lá, bebida espiritual. É como se eventualmente alguém me abordou na rua dizendo, porque eu falei que o vinho tem água, né? E a pessoa fala, não, não, mas há algumas bebidas que você tem que colocar embaixo do solo para eventualmente desenvolver, e daí ela fica mais viscosa, ela fica com menos água. De qualquer forma, não faz sentido. Porque, por exemplo, eu usei o Novo Testamento em si é molhado, mesmo que eventualmente eu fosse seco. Então, se eu estou abaixo de alguma forma, na escuridão, estou com alguma cegueira espiritual, não faz sentido, porque a palavra que eu pregava era molhada. E parte dela, parece, era vinho espiritual. E outra parte era água, porque havia informações verdadeiras em qualquer parte de vinho espiritual que eu tenha pregado. Isso sem contar as partes que eram mais sérias mesmo, e que não tinha nada de vinho espiritual, então tem isso também. Eu cheguei a levar palavras secas lá, mas também cheguei a levar palavras molhadas. E sim, palavras até talvez um pouco embriagantes, que eu não sabia que eram embriagantes. Então, ok. Eventualmente a escuridão seca, não, vou deixar aqui a bebida embaixo, de alguma forma embaixo da terra, e daí tem um processo que eventualmente faz que a bebida seca. Olha a mentalidade dos caras, bro. Olha, esses caras são loucos. Esses caras ou essas caras, né? Escuridão seca. Olha a comparação que os caras fazem, que comparação bizonha. Nem que seja verdadeira, porque de repente o processo de fermentação de uma bebida pode ser mais ou menos de você colocar no escuro, mas independente, da onde o cara vai tirar uma ideia dessa, tá ligado? Não quer dizer que não anula o meu argumento. Ah, mas o Alex eventualmente está, de repente, na escuridão, eventualmente a água dele secou, então na verdade só sobrou a bebida espiritual, ele está alucinando. A palavra é molhada. A palavra não é a palavra que é dita, não é eu que. Se eu for seco, se eu for molhado, não importa. O que importa é o conteúdo da palavra. Se eu. Veja bem, é até contraditório, porque se eu fiz uma pregação seca, né? Então, na verdade, não tinha nada de alucinógeno na bebida. As pessoas pegaram a parte não molhada. Pô, o cara vai tomar a parte viscosa da uva, isso talvez nem alucine muito. Se é que isso fica bom, no caso do vinho e outras bebidas, que esse processo de retirar a água da bebida, se isso faz algum sentido.
Algumas bebidas nem encaixaria muito. Eu vi esse processo que parece que é um processo mais ou menos que dá para fazer fazível com a marula. E talvez com algumas outras bebidas. Não sei se dá para fazer com toda. Destilar desse jeito, mesmo que dê, talvez fique ruim. Agora, de qualquer forma, não é. Você não tem que avaliar se eu estou seco ou se eu estou molhado. É a palavra que é molhada. É a palavra que pode ser alucinógena em alguns pontos. Aí, meu amigo, não julgue a mim. Não tem nada a ver, cara. Escuridão seca. A palavra não seca. Eu, eventualmente, eu irriguei, não sei o que eu escrevi aqui. Eu irriguei, vamos dizer, eu irriguei o molhado da palavra. Eu preguei, vamos dizer, eu preguei o molhado da palavra. E eu mesmo poderia ser tão seco. Eu acho que não era tão seco assim, na verdade. Eu nem era tão seco assim, na verdade. Mas, embora eu achava que, na minha visão, a minha intenção não era alucinógena de maneira nenhuma. Se foi, acabou sendo. Foi um erro de percurso. Mas, de qualquer forma, não, porque eu falei muitas verdades. E se eu falei verdades e fui seco, né? Mas aí só sobrou a parte alucinógena. Não sei se isso funciona com vinho. De qualquer forma, não é essa. A avaliação não tem que ser feita essa. Tem que ser a palavra que eu manifestei. Se ela é vinho ou se não é. Sim, eu acredito que eu fiquei, inclusive, com a parte. Falei verdade, sim, decorrentes do Novo Testamento. Não era só a parte que embriaga. Não, frutos do Espírito embriagam. A mansidão é errada. A paz é errada, a alegria é errada. Não, né, senhor? Entre várias outras coisas que eu preguei, várias outras coisas importantes. Então, não tem nada a ver. Inclusive, se eu não, então, justamente, eu nem era tão seco assim na verdade, porque eu preservei a água dentro de mim. Né? Não estava só a parte alucinógena, entre aspas. Né? Então, óbvio que não tem que ser avaliado eu, tem que ser avaliado o conteúdo do que eu falei, e não a minha personalidade, não a minha persona, né? Não o meu psique, ou quem eu sou. Então aí tá, houve um outro argumento sobre a questão de ajudar o mal, né? Bom, primeiro que isso foi, repetição, mas há uma outra contextualização aqui que é nova, então portanto não é repetição. Esse argumento da Bíblia espiritual também não foi repetitivo. Teve algum contexto repetitivo, mas a base argumentativa era diferente. Sobre a questão de ajudar o mal, há uma nova base que eu vou ter que associar com outro argumento que eu fiz. E primeiro que é falso, porque foi dito nas pregações lá, não só por mim, inclusive, no sentido de que sim, a pessoa pode ser rica e pode sofrer. Né? Então, fui criticado, não, porque o cara vai eventualmente pregar, mas ele também tem problemas e tal, tá pior que as pessoas de rua. Sim, nós falamos isso em pregação no período em que eu estava pregando, que sim, há pessoas ricas que têm muitos problemas ou que podem estar piores que pessoas na rua. Nós falamos isso lá. Só porque eu não falei exatamente no meu caso, mas é que tá, no meu caso eu não poderia falar, não só por ser uma questão pessoal. Se fosse de repente só por isso eu até poderia, mas é porque isso poderia gerar uma competitividade, né? Porque se eu chego e digo assim, eu vivo problemas piores que o de vocês, que talvez até nem fossem, depende da pessoa, né? Mas se eu falar, eu vivo problemas piores que vocês vivem, pessoal que dorme na marquise, pessoal que depende de doação, etc. Se eu dissesse isso, o pessoal ia falar assim, não, mas o meu problema é pior que o teu, ou seja, eu ia dar uma competitividade, por isso eu não falei. Né? Importante esse argumento. Eu tinha motivos para eventualmente não falar sobre a minha questão pessoal, embora aceitasse que se falasse sobre a questão pessoal, uma vez que algumas questões eram verdadeiras, né? Representavam situações que eu estava vivendo na minha vida no momento, não teria problema. Então vamos lá. Ou teria menos problema do que eventualmente você falar sobre esses mesmos temas com outras informações falsas envolvidas. Né? Então vamos lá. Claro que por exemplo, sim, eventualmente em relação a alguns ministérios e a questão da igreja, sim, pode ser que eu fosse mal na época, ok, mas a questão não é essa. E de que eventualmente eu não poderia me arrepender. Por exemplo, a questão de arrepender pelo voluntariado. É de que eu justamente estaria ajudando pessoas mais. Pô, mas Alex, você também é mal. É onde a Bíblia quer chegar. Se eu fosse eventualmente bom desde aquele momento e buscasse já a bondade, eu não, vamos dizer, não poderia ajudar o mal, entendeu? Embora sim, claro que eu gostava das atividades. Mas se eu sou bom, não haveria por que eventualmente ajudar o mal que poderia ser considerado pecado.
Por isso que eu falei, poxa, talvez eu tenha que me arrepender, porque se eventualmente eu fosse bom, eu não faria essas atividades que são erradas nesse sentido, já que eu ajudei pessoas más. Não só, não estou falando do pessoal que eu dou alimento, mesmo do pessoal de liderança da igreja também, eram pessoas más, eu estava ajudando eles. Essa é a verdade, eu estava ajudando a igreja, e na igreja tem gente má. Então essa era a grande questão. Não pela atividade, por não reconhecer que sou mal. Claro, eu mesmo já falei isso em canal, mas você pode estar pior do que outra pessoa em determinada situação de rua, ou mesmo ou pessoas não em situação de rua. Ah, mas era que você é mal. Ok, mas o arrependimento não era essa a questão. O arrependimento era, pô, peraí, fazer voluntariado errado para ajudar pessoas más, já que na verdade eu deveria ser bom e deveria ter escolhido outro caminho. Mas aí que tá, e vamos verificar se eu realmente vou escolher outro caminho e tal, se eu vou... Como é que eu posso dizer? Se outro caminho realmente para mim vale a pena e tal. Para mim ainda ajudar uma pode gerar realmente resultado importantes. Claro que eu não concordo com esse raciocínio porque eu acredito que na questão, claro, você não pode atingir a justiça pela injustiça, mas eu posso oscilar momentos de bondade e momentos não. Eu não concordo com a capa espiritual no sentido de que a pessoa pode possuir as duas características em si mesma e ela não está acreditando nisso. Ó, é um pouco essa doutrina que eles estão tentando, como é que é, imbuir. Essa doutrina para mim é falsa, eu acho que eu discordo. As pessoas não são boas ou más, elas têm as duas características dentro delas, a não ser a pessoa que escolheu 100% a maldade. Eu posso eventualmente ser mal, não quer dizer que eu não seja bom. Capa espiritual não, porque eu concordo e quero o sentimento gerado da bondade também. Não é capa espiritual porque eu desejo aquilo, mesmo que talvez eu não priorize isto, mas eu gosto disso também. Talvez sem isso aqui, outras coisas maldosas podem perder o sentido. Aí entra os frutos do espírito de novo. Aí não adianta, a pessoa dizendo, não, mas alguém pode estar dizendo, não, vamos sentir pena e tal. Não, tô ok. Vocês podem sentir pena, vocês não são proibidos de sentir pena da minha situação. Não que eu precise disso. Talvez um dia precise mais. Eu digo na questão financeira, mas assim, na questão sentimental, eu não preciso. Quem quiser sentir pena de mim pode sentir. Não vou proibir. Só que na minha questão não é a questão da dor, mas a questão da dor é mais argumentativa. E eu tenho resposta para isso no final, eu consigo me libertar. Só que eu preciso de oportunidade. A oportunidade que eu tenho, no caso, é a internet. Mas independente, isso é um parêntese. A questão do ajudar, essa questão da capa espiritual não é isso. Não tem, o Rudy Landucci, não, você vai imitando e você vai acreditando que você é. Não, vai melhorando a imitação. Não, você vai... Não imitando, você vai praticando cada vez mais aquilo que você já gosta e você se torna mais aquilo que você gosta. Mas isso não é capa. Da mesma forma que se eu pratico, a maldade é a mesma coisa. Eu vou praticando mais e mais a maldade, mais e mais a maldade. Em algum momento eu vou me tornar mais mal do que eu era antes. Antes. Então, mais ou menos o comentário houve aquela o comentário que eu até já citei aqui do Zico, né? Junte-se aos bons e será como eles. Junte-se aos maus e eventualmente será pior do que eles, porque a maldade vai se tornar sucessiva. Junte-se aos bons, você vai ali cadenciadamente melhorando. Então, vamos dizer, você não vai ser exatamente... frase eu não vou dizer exatamente, porque assim, bom, mas cada um tem a sua originalidade. Então, vamos dizer, junte-se aos bons, você será como eles em algumas coisas, mas imagino tendo a sua personalidade. Mas nos maus, você eventualmente não. Você vai ser pior. Você vai ter também a tua originalidade pior, eventualmente pior que a deles, porque eles eventualmente já fizeram alguma opção de maldade. E você vendo. E assim sucessivamente. Teve um primeiro cara mau, vamos supor. Aí um segundo cara veio e copiou esse cara. Esse cara é mais mau que o primeiro, porque ele viu o exemplo mau e decidiu copiar. Esse primeiro cara mau não teve essa opção exatamente de copiar, né? Ele simplesmente fez a primeira opção pela maldade. O segundo cara copiou ele. O primeiro cara achou a maldade interessante. O segundo cara achou a maldade interessante e copiou a maldade do primeiro. E o terceiro vai ser pior que o segundo, porque está copiando a maldade. É um processo em cadeia. Né? É muito sábia essa frase do Zico. Claro que ela tem... ela é sujeita a pontuações, mas ela é uma frase muito sábia. E é a mesma coisa que, se você for analisar, é a mesma coisa que não é questão de que eu sou mal, mas sim, poxa, acabei ajudando pessoas más, poxa, mas eu tenho bondade dentro de mim também. Não, mas isso é uma capa espiritual. Não, mas eu gosto de agradar pessoas, eu gosto de sentir alegria com debates interessantes. Eu gosto de agradar pessoas com as minhas palavras. Não, mas isso é afagar ego. Não, a palavra também pode servir de agrado, então não.
Se eu elogio uma pessoa, se ela se ensoberbece depois, a culpa não é minha. Né? Eu eventualmente dei um pontapé inicial para aquilo sem intenção, mas eu só quis elogiar a pessoa para que ela se sentisse bem, não para que ela se ensoberbecesse, não para que ela se ensoberbecesse. Então, não, se isso aconteceu, não é questão, mas você se sentir alegre com alguma palavra não sempre é uma bondade. Não concordo. E existem vários outros tipos de bondade. Bondade não é só trabalho. Que é um pouco que eles estão tentando fazer. Não, bondade é essa, não digo aparência. Bondade é essa forma de ser em que as pessoas, não, eu quero agradar, eu quero que a pessoa sinta alegria, eu quero sentir alegria também. Quero discutir uma coisa seriamente e também me sentir bem com isso. Então, quer dizer, não. Ou seja, todos. A alegria é euforia? Não, a alegria não é euforia. A alegria vai além disso. Então, não vejo. Toda alegria agora é soberba, quer dizer, não faz sentido. Né? Então, não. Essa questão da capa espiritual não é isso. Né? A bondade. Mas se você é bondoso, você está sendo com o mal. Não, eventualmente estou sendo algumas vezes bondoso com o mal, esperando que haja um resultado diferente. Porque eventualmente que pode haver. Ninguém é obrigado a, entre aspas, seguir algum tipo de destino de inclinações genéticas que você possa ter. Você pode se controlar qualquer tipo de tendência que você tiver, uma vez que seja a sua opção. Né? Você pode lutar contra um destino de maldade que pode ser previsto para você. Não há porquê. Você pode se desviar do mal. Se eventualmente a sua tendência genética ou algum outro tipo de tendência que você tenha tenda para o mal, você não é obrigado a seguir isso. Provando, de certa forma, aí a bondade também. Não só por trabalho, que é um caminho que pode ser um caminho válido, mas há outras formas. A questão do conhecimento, há debates interessantes. Há trabalho com conhecimento, há trabalho físico, então não só por meio do trabalho. A questão de debates, a questão de outras coisas que você possa fazer, que de alguma forma te deixam feliz, inclusive pelo voluntariado. Então, é isso. Não, mas é uma capa espiritual. Não. Quanto mais você faz, mais você se torna aquilo. Não, tem alguma coisa que eu gosto, algum sentimento que eu gosto de produzir. Gerar nos outros e gerar em mim. Quanto mais eu pratico isso, mais eu me torno isso que não é capa. Que é uma coisa que eu gosto, que me faz bem. Então, quer dizer, da onde que é capa? A capa você pode eventualmente não gostar e você tenta aplicar com algum determinado objetivo. Mas não é que você vai não é que você vai gostando daquilo, mas que é uma coisa que eventualmente você não seja. Você vai ficando parecido com aquilo que você eventualmente vamos dizer, não deseje, talvez, mas você faz por algum propósito. Isso no primeiro momento. Outra coisa é você eventualmente continuar fazendo algo que você já gosta inicialmente, que está dentro de você também, porque no fundo está dentro de todo ser humano, e você cada vez mais se assemelha a você mesmo. Então por isso que também eu não concordo muitas vezes com a expressão que é usada de ser um personagem de si mesmo. Não tem como, porque se eu faço uma coisa que eu gosto, e eu vou me tornando mais próximo daquilo que eu gosto, não tem como ser uma personagem. Uma vez que você já aprecia. Não, mas eu estou me parecendo. Não, porque eu gosto. Então isso no primeiro momento. No segundo momento, a capa espiritual, não. A capa espiritual você... Aliás, inclusive se você gostar da capa espiritual, ela não pode ser totalmente uma capa espiritual. Tem essa também. Não bate. Você só o raciocínio do Rudy Landucci espiritualmente só faz sentido em relação àquilo que você não gosta. Porque daí você pode se tornar e pode começar a se assemelhar àquilo que você não gosta. Agora, aquilo que você gosta já exprime o que você é parcialmente. E da mesma forma que você praticar aquilo que você gosta, você vai se tornando cada vez mais aquilo que você quer ser e cada vez mais aquilo que o seu coração ali confirmou para você, que é algo correto. Os caras estão tentando fazer um raciocínio estranho de que eventualmente a alegria por um debate científico não é uma capa espiritual ou qualquer outro tipo de alegria que você tenha e eventualmente só vale um trabalho sem sentimento, sem alegria nenhuma. Isso aqui não é capa espiritual, a alegria é capa espiritual. Não tem nenhum sentido isso que eles estão falando. Uma vez que, inclusive, eles se sentem felizes com o que estão fazendo, a princípio, porque o próprio Rudy Landucci gosta do que ele faz, ele mesmo ri, eventualmente, do que ele faz. Então você vai se tornando ali parecido com a sua imitação. Mas você gosta de imitar, né? E não só o Rudy Landucci, os imitadores.
Mas vocês gostam de imitar, vocês sentem alegria fazendo isso. Ah, não, mas aí eu vou melhorando aqui a minha imitação. Não, não, mas no ato de imitar representa quem você é. Você gosta de se alegrar com as pessoas e os trejeitos das pessoas que você imita, que os imitadores imitam. Então aqui a avaliação que o Rudy Landucci está fazendo do personagem. Não, aqui eu tenho personagem, quanto mais eu pratico, melhor eu fico. Primeiro momento. Segundo, tá, mas você gosta do ato de imitar? Ah, gosto, dou risada. Não, então representa quem você é. Você gosta de sentir graça de ver os trejeitos das outras pessoas fazendo coisas caricatas. E depois gosta de reproduzir isso para que as outras pessoas tenham também. É a mesma projeção que você faz com a imitação para gerar esse tipo de resultado. É eu eventualmente querendo fazer um debate intelectual sério com tranquilidade, por meio da mansidão. É a mesma coisa. É a mesma coisa, é a mesma figuração. Mesma figuração. Não tem como necessariamente caracterizar isso como capa espiritual. Agora tem a mansidão é capa, não? Você vai, cada vez mais que você vai praticando, mais você vai se identificando com aquilo que é uma imitação. Mas espera aí, com a imitação, se eu concordei, se eu gostei de fazer, então cada vez que eu pratico mais, eu estou me aproximando de atingir melhor aquilo que eu já gostava antes. Então, capa é. Mas enfim, esse é apenas um complemento aqui ao vídeo. O argumento principal foi esse de que ajudar o mal ali, como é que estão? Ah, sim, eu poderia estar numa situação pior que as pessoas que eu ajudar. Não quer dizer que eu não tinha conhecimento para ajudá-los, mesmo eu estando numa situação pior. Só que isso, teoricamente, já foi ter abordado lá, até mais de uma vez. Ridículo. Então, isso aqui é besteira. Isso aqui foi trabalhado. Isso é uma bobagem. E a questão do voluntariado, sim, porque o caminho que eventualmente estaria, segundo aquela leitura, era de eventualmente me tornar bom para não cometer o pecado de ajudar os maus. Era nesse sentido, né? Não no sentido de que, bom, peraí, Alex, mas você está falando que você deveria ser bom em não ajudar os maus, mas você também era mal. Claro, se eu tivesse feito a opção contrária, não seria. Então, quer dizer, essa é a questão. Apesar de que no final eu gostei muito das atividades. Como eu fiquei ali numa situação em que a Bíblia estava dizendo o contrário do que eu pensava, eu falei, poxa, eu vou ter que me agir aqui. Talvez o meu arrependimento não tenha nem sido sincero. Mas, de qualquer forma, eu falei, poxa, talvez eu tenha ajudado pessoas que eu não deveria. Então, uma parte do que eu fiz estava errado, mas outra parte até estava certo. Eram pessoas que eu entendo que eram sinceras no seu objetivo de serem boas. Outras pessoas não eram. Então, eu fiquei numa situação que a Bíblia estava, de certa forma, me colocando contra a parede. Ali, de uma maneira até mais ou menos necessária. Mas era a informação que apareceu. Então, é só isso. Em relação... bom, se eu estava respondendo isso para o Abel Ferreira, esse é o complemento, mas ele fez uma volta que não faz sentido, né? Que o próprio texto discorda disso. Agora, se o texto faz sentido ou não é pelo meu comportamento que você vai avaliar isso. Tem que verificar se isso, entre aspas, era vinho espiritual ou não era. Mas aí eu já não posso fazer nada. Ainda mais que naquele momento eu estava interpretando, não estava duvidando tanto e estava indo mais, no geral, para interpretações literais. Né? Então, é isto aí. E que Deus esteja nos ajudando. E mais esses complementos a esses argumentos, alguns deles absolutamente bizarros, argumentos fora da caixa, mas que não são muito abstratos e muito não têm a ver exatamente com a questão e não atacam exatamente a questão. E difíceis talvez nem tanto de responder, mas difíceis de perceber de onde exatamente estavam tentando se encaixar. E se a pessoa só vê depois, é o que vai acontecer. Então não adianta ficar lançando os argumentos que o cara talvez nem entenda. E mesmo esse aqui eu levei algumas horas para entender, ou até mais de um dia para entender. Então não adianta vir aí falar um monte de coisa, na rua ou aqui, que eventualmente eu vou responder numa oportunidade que eu entender cabível, que eu dominar bem o argumento. Até porque, na verdade, vocês também demoram para responder, né? Em determinadas situações. Vocês não são rápidos assim de responsabilidade também. Talvez sejam mais rápidos que eu, mas também não é algo... Vocês também respondem depois. Então, é isso aí. Às vezes não é uma coisa instantânea. A resposta de vocês não é instantânea. Então, é isso aí. Deus é bom. Valeu. Fica esse vídeo aí.